Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo de EDOs de terceira ordem não homogêneas, né? Nos vídeos anteriores nós já vimos alguns métodos para você determinar soluções particulares, né, de uma EDO não homogênea de ordem 3, e agora nós vamos ver mais um método que é o chamado método dos coeficientes a determinar. Nós já vimos esse método para equações de ordem 2 e nós vamos ver ele agora para equações diferenciais de ordem 3. Ele também pode ser aplicado para equações de ordem maior, mas essas EDOs de ordem maior, elas não nos interessam muito pelo seguinte: se você sabe resolver EDOs de ordem até 3, usando esses EDOs de ordem 2 ou 3, né, usando esses métodos que nós vimos, você vai acabar percebendo que EDOs de ordem 4, 5 e etc., você resolve do mesmo jeito, só que as contas elas acabam ficando mais complicadas, tá certo? Então, por exemplo, numa avaliação, não é muito interessante você colocar, o professor colocar EDOs de ordem 4, 5, a menos que elas sejam relativamente simples de você resolver, né? Mas, em geral, elas demandam muitas contas. Então, nós vamos ficar nas de ordem 3, que para nós já está de ótimo tamanho. Beleza? Bom, então o objetivo é estudar esse método dos coeficientes a determinar para que a gente possa resolver certas EDOs de terceira ordem, lineares e não homogêneas, tá? Então, relembrando o que é que vem a ser uma EDO de terceira ordem não homogênea. É toda EDO desse tipo aqui. Aparece a derivada terceira, uma função de x que multiplica a derivada segunda, uma função de x que multiplica a derivada primeira, mais uma função de x vezes a função y igual a uma função r de x. A homogênea associada a essa EDO não homogênea é essa EDO aqui, quando você pega e substitui o rx por zero. Isso é chamado, então, de EDO homogênea associada a EDO não homogênea, né? Então, o que nós já sabemos? Esse teorema nós já vimos há alguns vídeos atrás. Ele fala o seguinte: se você conhece três soluções fundamentais, y1, y2 e y3, da EDO homogênea associada, né? E se você conhece uma solução particular da não homogênea, então a solução geral da não homogênea é dada por esta função aqui. C1 que multiplica y1, mais C2 que multiplica y2, mais C3 que multiplica y3, mais a solução particular yp que você encontrou. Tá? Então, para você resolver uma EDO não homogênea, você precisa primeiro resolver a homogênea, encontra três soluções fundamentais, e em seguida você precisa encontrar uma solução particular da homogênea. Tá? Então, métodos para você resolver a EDO homogênea, para resolver essa daqui, nós já vimos. E o que nós estamos estudando nesses últimos vídeos? Formas de você encontrar a solução particular da não homogênea. Tá? E um desses métodos é o método dos coeficientes a determinar. Tá? Então, da mesma forma que para a EDOs em segunda ordem, nós vamos estudar esse método dos coeficientes a determinar para EDOs de terceira ordem desse tipo aqui, né? Lineares de terceira ordem, não homogêneas desse tipo. Esse método dos coeficientes a determinar, ele tem as mesmas restrições que as EDOs de segunda ordem não homogêneas, que nós já vimos alguns dos vídeos atrás. As restrições desse método são as mesmas. Primeira restrição. Os coeficientes da derivada terceira, da derivada segunda, da derivada primeira e da função y, eles têm que ser constantes. Então, essa é a primeira restrição. Nós sempre vamos considerar o coeficiente do y3 como sendo 1. Então, esses três coeficientes aqui, o A2, o A1 e o A0, têm que ser constantes. Então, essa é a primeira restrição do método. A segunda restrição é que esse termo aqui, ó, o Rx, ele pode ser um dos seguintes tipos. Ou ele é uma constante, ou ele é um polinômio na variável x, não na variável y, uma função exponencial do tipo e elevado a kx,
uma função seno do tipo seno de kx, uma função cosseno do tipo cosseno de kx, ou então somas de produtos finitos das funções dos tipos anteriores, tá? Então, se você for olhar, se você for ver o vídeo que nós postamos a respeito de EDOs de segunda ordem não homogêneas, método dos coeficientes a determinar, você vai ver o seguinte: as restrições lá para EDOs de segunda ordem são as mesmas restrições que para EDOs de terceira ordem. Então você pode concluir o seguinte: bom, para EDOs de quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, enésima ordem, eles vão ser sempre as mesmas. Os coeficientes das derivadas e da função y sempre tem que ser constantes nesse método aqui, tá? E o Rx, que é esse termo independente, ele só pode ser uma dessas 6 possibilidades: constante, polinômio, exponencial, seno, cosseno, ou uma soma de produtos finitos de funções desses tipos aqui, tá? Desses 5 tipos iniciais aqui. Quando nós estudamos esse mesmo método para EDOs de segunda ordem, nós apresentamos 3 regras, e essas 3 regras, elas não dependiam da ordem da EDO ser 2. Você não percebeu isso lá, mas não era importante o fato da ordem da EDO ser 2, para que nós aplicássemos o método. Tá? Então, já que a ordem não é importante, então nós podemos aplicar essas mesmas regras agora para EDOs de terceira ordem. Tá? E quais são essas regras? A primeira regra é a seguinte: então nós vamos considerar uma EDO desse tipo aqui, uma EDO não homogênea. O A2, o A1 e o A0 são constantes, e o Rx, vamos supor inicialmente que ele é um polinômio de grau n. Então, se esse Rx, o termo independente, for um polinômio de grau R, então qual vai ser a solução particular? Porque lembra, nós estamos atrás, nós estamos procurando soluções particulares da nossa EDO. Tá? Então, como é que vai ser a solução? Ela vai ser desse tipo aqui. Ó. A solução particular vai ser x elevado a n, que multiplica a nx elevado a n, a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc., a 1 vezes x mais a 0. Então, se o polinômio tem grau n, aqui na solução particular vai aparecer um polinômio de grau n que multiplica x elevado a alguém, ao x elevado a m. Quem é esse m? É a ordem da menor derivada que aparece na EDO. Então, por exemplo, se na sua EDO aparecer efetivamente esse termo aqui, ó, A0y, né, se ele efetivamente aparece, então o m vai ser 0. Que vai ser a ordem da menor derivada que aparece na EDO. Agora, se esse primeiro termo aqui, o A0y, ele não existir na sua EDO, mas esse termo aqui aparecer, A1 vezes y', se esse sujeito aparecer, então o seu m vai ser 1. Então aqui vai aparecer x, que multiplica um polinômio de grau n. E assim por diante, tá? Se esses dois primeiros termos não aparecerem, mas o y2 aparecer, esse termo aqui, A2y2, aparecer efetivamente, nesse caso o m vai ser 2, e aqui vai aparecer um x². Se esses 3 primeiros termos aqui não aparecerem, então você vai ter y3 igual a rx, e nesse caso o seu m ele vai ser 3. E assim por diante. Se você tiver EDOs de ordem maior, isso aqui também se repete. Tá? A regra é a mesma. Tá certo? Então, essa vai ser a forma. O que você tem que fazer aqui, nesse caso? Determinar essas constantes. A n menos 1, A1, A0. Por isso que o método chama-se método dos coeficientes a determinar. São esses coeficientes que você precisa determinar para encontrar a sua solução particular. Beleza? Bom, essa é a primeira regra, quando o seu Rx é um polinômio. Tá. Mas e se o seu Rx for uma função exponencial do tipo a elevado a kx? Neste caso,
neste caso, a solução vai ser da seguinte forma: a x elevado a m que multiplica e elevado a kx. Né? Então, se aqui for e elevado a, sei lá, alfa e elevado a 2x, o k vai ser 2, então aqui vai aparecer e elevado a 2x. E assim por diante. Mas quem é esse m aqui? Ó? M é o grau de multiplicidade do k como raiz da equação característica. Essa aqui é a equação característica. Você olha para o k que aparece aqui e pergunta qual é o grau da multiplicidade de k. O que significa grau de multiplicidade? É o número de vezes que o k é a raiz da equação homogênea. Então, como esse polinômio, como essa equação característica, ela tem grau 3, então o k ele tem 3 possibilidades. Ele é uma raiz tripla, ou seja, ele é raiz 3 vezes da nossa equação característica, ou ele é uma raiz dupla, ele é 2 vezes raiz, ou ele é uma raiz simples, ou ele não é uma raiz. Então, quais são as possibilidades para o m? O m é 3, quando o k é raiz 3 vezes, ou seja, é uma raiz tripla. O m é 2, quando o k é uma raiz dupla, ele é 2 vezes raiz. O m vai ser 1, quando o k é uma raiz simples, e o k vai ser 0, quando o k não é uma raiz da nossa equação característica. Então, você vai pegar a equação característica, você vai pegar o número k, que aparece aqui na exponencial, e vai perguntar quantas vezes você é raiz da equação característica. O número de vezes que ele for raiz é o mzinho que vai aparecer aqui na hora de você determinar a forma da sua solução particular. Tá certo? E por último, vem o caso em que o Rx ou é alfa seno de kx ou é alfa cosseno de kx. Quando o Rx é dessa forma, quando o Rx é assim ou assim, qual vai ser a solução particular? Qual é a forma da solução particular? Ela tem a seguinte forma, ó. A cosseno de kx mais b seno de kx, caso o KI não seja uma raiz da equação característica. Então, neste caso, quando o Rx for um seno ou um cosseno desta forma aqui, ó, então a solução particular vai ter essa cara aqui, ó. A cosseno de kx mais b seno de kx. Quando k vezes a unidade imaginária não é raiz da equação característica. Agora, o que é que vai acontecer se o k vezes a identidade imaginária, se k vezes i, for uma solução, for uma raiz da equação característica? Bom, nesse caso, a solução particular vai ter essa cara aqui. X, que multiplica a cosseno de kx, mais b seno de kx. Tá? Então, quando o seu Rx envolve senos e cossenos, então a solução particular ela vai depender, os coeficientes aqui, ó, vai depender, vai ter um x multiplicando ou não? Depende. Se k vezes a unidade imaginária for uma solução da equação característica, então aparece um x multiplicando aqui. Quando o k vezes a unidade imaginária não é raiz da equação característica, então não aparece um x multiplicando essa soma a cosseno de kx mais b seno de kx. De novo, nesse caso aqui, o que nós temos que fazer? Determinar quais são os coeficientes a e b. Você pode perceber aqui que, de novo, esse método não... Está vendo a forma? Olhe para a forma da solução particular. A forma da solução particular não depende da ordem da derivada. Então, esse mesmo método ele pode ser aplicado para EDOs de ordem 4, 5, 6 e assim por diante. O que vai acontecer? As contas vão ficando mais complicadas. Mas esse método funciona. Esse método também funciona
e essa regra é a mesma, não importa o fato da EDO ser de ordem 3 ou 2. Pode ser 4, 5 e assim por diante. Vamos fazer aqui um exemplo simples. E por que nós vamos trazer um exemplo simples para você? Simples, tá? É pelo seguinte. Como você vai perceber, nós temos que calcular 3 derivadas. E convenhamos, né? Derivadas, calcular 3 derivadas de uma coisa desse tipo, ou até mesmo desse tipo aqui, começa a ficar muito complicado. Começa a ficar uma coisa muito chata e muito maçante. Então, por isso que a gente vai trazer um exemplo um pouco mais... Tá? E o exemplo é o seguinte, vamos tentar resolver essa EDO não homogênea aqui, ó. Y 3 linhas, né, derivada terceira, mais 2 vezes a derivada segunda, menos a derivada primeiro, menos 2 vezes a função igual a e elevado a x, e elevado a 2x. Tá? Então, o que é que nós estamos procurando? Uma função y, cuja derivada terceira, mais 2 vezes a derivada segunda, menos a derivada primeira, menos 2 vezes a função, é igual a e elevado a 2x. Que função é essa? É isso que nós estamos tentando procurar aqui. Tá? Então, vamos lá. Neste caso, você vai observar que o k é 2. Ó, e nós vamos aplicar essa segunda regra aqui, ó, porque o nosso fx é da forma alfa e elevado a kx. Quem é o alfa nesse caso aqui? Nesse caso, o alfa é 1 e o k é 2. Tá certo? A equação característica da homogênea associada é essa daqui, né? R ao cubo mais 2r quadrado menos r menos 2 igual a zero. Essa é a equação característica da homogênea associada. Como os coeficientes são inteiros, para nossa alegria os coeficientes são inteiros, se essa equação tem uma solução inteira, então obrigatoriamente as soluções elas são divisores do termo independente. Isso é um resultado que eu já trouxe para você em algum dos vídeos anteriores. Se você tem uma equação característica em que os coeficientes são números inteiros, olhe para os divisores do termo independente. Se tiver solução inteira, é um dos divisores. Tá? E quais são os divisores de 2? Mais ou menos 1, mais ou menos 2. Nunca esqueça dos negativos. Tá? Não seja preconceituoso. Os positivos e os negativos você tem que olhar como divisor. Tá? Então, mais menos 1 e mais menos 2 são os divisores. Se você for testar esses 4 valores aqui na equação característica, você vai perceber que 1 e menos 1 são soluções e o menos 2 também é uma solução dessa equação característica. E o 2? Não, o 2 não vai ser a solução da equação característica. Ah, é? O 2 não é a solução da equação característica? Guarda essa informação que ela vai ser importante. Tá? Então, vamos lá. Já que nós descobrimos quais são as 3 soluções da nossa equação característica, então, a solução geral da homogênea associada é essa função aqui, ó, K1 e elevado a x, porque o R é 1, então K1 e elevado a R1x, mais K2 e elevado a R2x, mais K3 e elevado a R3x. Tá certo? Então, essa é a solução geral da homogênea associada. Para nós sabermos, para nós descobrirmos a solução geral da não homogênea, nós vamos precisar do quê? De uma solução particular. E como é que nós vamos determinar, então, uma solução particular? Vamos lá. Lembra do K? O K é 2. E nós vimos que o 2 não é raiz da equação característica. Como o número 2 não é raiz da equação característica, o nosso n é 0. E, portanto, uma solução particular vai ser desta forma aqui, vai ter essa cara. A elevado a 2x. Tá certo? E aí nós obtemos o seguinte, ó, a derivada primeira é 2a e elevado a 2x, a derivada segunda é 4a e elevado a 2x, e a derivada terceira é 8a e elevado a 2x. Então, essas são as 3 derivadas. O que é que nós temos? A derivada terceira mais 2 vezes a derivada primeira, menos a derivada... Opa!
derivada terceira, mais 2 vezes a derivada segunda, menos a derivada primeira, menos 2 vezes a função yp, vai nos dar o quê? 8a elevado a 2x, 2 vezes a derivada segunda. Isso vai dar 8a elevado a 2x, menos a derivada primeira. Então, menos 2a elevado a 2x. E menos 2 vezes a função yp. Vai dar menos 2a elevado a 2x. Quando você fizer as contas aqui, ó, você está vendo esse e elevado a 2x? Está vendo aqui? Põe em evidência e você vai ficar com 8a mais 8a menos 2a menos 2a. Isso vai dar 12a e elevado a 2x. Tá. Aí você diz o seguinte, por que você fez essas contas aqui? É pelo seguinte, filhote. Você não quer que a função yp, que é essa daqui, seja uma solução particular? Sim. Então, eu tenho que substituir aqui, igualar a e elevado a 2x. Eu já fiz esse cálculo aqui, ó, do lado esquerdo, para a função yp. Eu já fiz essa conta, acabei de fazer ela. Deu quanto? Deu 12a e elevado a 2x. Como nós estamos supondo que a yp é uma solução particular da nossa EDO, então o que nós temos que ter? Essa somatória aqui igual a e elevado a 2x. Mas pera lá. Essa soma aqui, ó, nós acabamos de descobrir. É 12a e elevado a 2x. Ah, perfeito. Então, essa igualdade aqui ela tem que valer porque eu estou supondo que a yp é uma solução da nossa EDO original. Como o e elevado a 2x é sempre diferente de zero, então eu posso cortar aqui e aqui, e eu vou ter o seguinte, a é igual a 1 sobre 12. E, portanto, eu encontrei uma solução particular da nossa EDO. Qual é a solução particular da nossa EDO? 1 sobre 12 e elevado a 2x. Perfeito. Eu já tenho a solução particular, eu tenho a solução da homogênea não associada, vou somar, e eu vou ter, então, a solução geral da EDO não homogênea. Tenho a da homogênea, deu isso daqui, isso deu a solução da homogênea, e encontrei a solução particular da não homogênea, deu isso daqui, somando as duas, eu tenho, então, a solução geral da nossa EDO de terceira ordem não homogênea. Beleza? Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui. E esse vídeo vai encerrar o nosso, pelo menos de forma preliminar, o nosso estudo de equações diferenciais. Tá certo? Enquanto isso, ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que você me veja nos próximos vídeos.